insiste em cair para você aquele reel, daquele influenciador querendo falar para você as 20 melhores ações para comprar na bolsa. Nessa aula, você vai pegar um conteúdo que é mágico. Você não vai encontrar em conteúdo igual esse aí no YouTube, não, pode ter certeza. Vamos lá para a aula. Ó, se você está vendo pela primeira vez essas caixinhas aqui, ó, eu já te alerto, tá? Tem uma aula, que é a aula de objetivos de investimento. Ó, ela tá aqui o link, clica lá, assiste ela antes, que ela vai ser muito útil para você entender o conceito dessa aula aqui, tá bom? Mas não vou te deixar na mão, claro, né? Vou voltar aqui e vou contar um pouco do contexto, tá? Todo investimento, ele precisa de objetivos e prazos determinados para você fazer aquele investimento. Então você vai ter, basicamente, 4 caixinhas de investimento. Reserva de emergência, curto prazo, médio prazo e longo prazo, tá bom? E aí, essas caixinhas, elas têm que conversar com seus objetivos. Quando a gente fala de renda variável, a gente está falando de 2 caixinhas aqui, ó, mais longas. Médio prazo e longo prazo, que começa lá em 5 anos e vai até mais de 15 anos. Então, esse tipo de investimento que a gente está falando aqui é um investimento de longo prazo. Cara, não inventa a roda, não adianta você colocar o seu dinheiro de reserva de emergência nesse tipo de ativo que a gente vai falar aqui. Não é assim que funciona. Não existem as 20 ações que vão render mais em 2025. Sai dessa, é furada, vai dar errado, tá bom? Então, essa aula aqui vai te preparar para você, primeiro, ter consciência de que investir em ações, fundos de investimento imobiliários e outros ativos, criptoativos e outros que a gente vai falar aqui, são investimentos de longo prazo. E quando eu falo de ativos de longo prazo, do que eu estou falando? Eu estou falando desses caras aqui, ó. Ações, fundos imobiliários, fundos multimercado, fundos de ações, imóveis. Sim, imóveis são ativos de longo prazo, não necessariamente de renda variável. Estão mais lá naquela caixinha do alternativos ali. Mas são investimentos de longo prazo. E criptoativos. Não adianta querer fazer diferente disso, tá bom? Então, esses ativos aqui, o que você vai fazer com eles? Você vai investir de 5 a 15 anos ou de 15 anos ou mais, tá bom? Então, não se esqueça disso. Esse é o primeiro conceito importante sobre esse vídeo aqui que você tem que entender. Por que eu invisto em renda variável? Eu invisto em renda variável basicamente buscando dividendos, que é aquele valorzinho mensal que as empresas me pagam ali na minha conta, mesmo que eu ainda não resgatei o meu investimento, ou o fundo imobiliário paga ali os rendimentos mensais para mim. Ah, fundo imobiliário, ó, tem uma aula aqui também só sobre fundo imobiliário. Vai lá e assiste que é bem legal. E também crescimento de patrimônio. Se eu estou comprando uma ação, você já vai entender, eu estou comprando um pedacinho de uma empresa. Então, eu quero que essa empresa cresça. Então, eu quero que o meu patrimônio cresça. E é por isso que é longo prazo. Uma empresa, ela não vai crescer da noite para o dia. Você não vê a Apple crescendo de um dia para outro. Ela desenvolveu um produto, que é o iPhone, que demorou a ser colocado no mercado. Antes ela fazia só computador, ela tinha um sistema operacional. Então, quer dizer, é uma empresa que ela veio desenvolvendo uma linha de negócio ao longo do tempo. Então, ela não cresceu da noite para o dia. Então, é importante você entender que investimento, principalmente em ações, tem essa característica aqui de ser investimento de longo prazo. E a pergunta que eu tenho que fazer nesse tipo de investimento é: qual é o potencial de valorização desse negócio? Eu estou comprando uma ação da Apple, por quê? Porque eu acredito que ela vai crescer, que ela vai me pagar bons dividendos. Então, tem um objetivo na compra daquele papel. Então, quando a pessoa, lá o seu influencer favorito, fala para você: vem comigo que você vai agora escolher as 20 ações mais rentáveis da bolsa. De repente, são as 20 ações mais rentáveis para a bolsa, para os objetivos dele, não necessariamente para os seus. Então, muito cuidado com essas dicas aí de ouro, que às vezes valem ouro de tolo. Bom, esse vídeo aqui é focado em ações. Tem outro vídeo de fundo imobiliário que eu já falei aqui, que está numa outra aula, que a gente detalha melhor aí. Mas ações para leigos, ações no básico, no basiquinho, para você entender exatamente o que você está comprando quando você compra ações. Vamos lá. Quando você compra ações, significa que você está comprando um pedacinho de uma empresa. Então, olha aqui os investidores, né? Ela colocou o dinheiro aqui dela dentro da empresa, né? Então ela está comprando aqui, a gente deu o exemplo de Banco do Brasil. O que essa pessoa está fazendo? Ela está virando sócia do Banco do Brasil. É isso mesmo, ela é sócia da empresa. A partir desse momento, você não é mais uma pessoa que está comprando um ativo e esperando receber um retorno desse ativo. Esse ativo só vai valorizar para você se a empresa crescer.
né, se a gente tiver bons resultados de Banco do Brasil. Então, se você é cliente do Banco do Brasil, por exemplo, você é bem atendido, você tem bons serviços e bons produtos lá, você sabe que essa empresa é uma boa empresa para você comprar. Então, a primeira dica que eu deixo aqui, ó, compra ação de empresas que você consome, que você conhece, que você sabe que são boas, porque você é cliente delas. Então, deixe de ser clientes e vire sócio da empresa. Primeira boa dica aqui. Mas, basicamente, o que eu queria dizer é isso. Comprei um pedacinho da empresa ali, sou dono, sou sócio da empresa. O que eu espero com isso? Eu espero que o meu dinheiro, obviamente, cresça quando eu ganho, quando a empresa valoriza lá. E eu recebo parte do lucro da empresa também, que são os dividendos que eu falei lá atrás. Então, o objetivo do meu investimento aqui, quando ele está dentro da empresa, é que a empresa cresça, a empresa tenha lucro, a empresa, obviamente, tenha bons resultados e que esse resultado volte para mim, seja pela valorização da ação no mercado, seja pelos dividendos que ela me paga. E aí, quando a empresa cresce, eu estou ali fazendo um bom investimento, né? Lá, a empresa, o prédiozinho, lá, cresceu um pouquinho, então a empresa está ganhando e eu estou tendo meu dinheiro de volta, seja via dividendos ou quando eu vendo essa ação no mercado e eu comprei ela, por exemplo, por R$10 e estou vendendo ela por 40, eu tive, então, R$30 de lucro, tá? Então, o lucro, basicamente, é esse. Só que você já ouviu falar que ações têm risco, né? Então, óbvio, se eu comprei, por exemplo, ações do Banco do Brasil, e aqui eu não estou querendo politizar a aula de forma nenhuma, mas às vezes entra um governo lá no poder, que é o principal sócio ali do Banco do Brasil, e esse governo, eventualmente, está fazendo uma gestão muito equivocada do banco. Então, quando isso acontece, pode ser que as ações do banco desvalorizem. Ou pode ser o contrário, pode ser que esse governo esteja fazendo um papel muito bom ali e as ações do banco valorizem. Então é importante entender a dinâmica do mercado. Isso às vezes pode acontecer no meio do caminho. E é por isso que é um investimento de longo prazo. Porque se eu acredito que a empresa é uma boa empresa, ela é uma boa empresa não é só hoje. Não é só durante o governo do A ou do B. É na longevidade da empresa. E eu trago o Banco do Brasil porque é uma das empresas mais antigas do Brasil, uma empresa aí que tem mais de 200 anos, foi uma das primeiras empresas, inclusive, a ser negociada na Bolsa de Valores brasileira, tá bom? Então, existe risco em investir em ações. Esse é o ponto que eu quero deixar aqui, tá bom? Muito claro. E ter muito risco também é muito rentável, mas dá para reduzir esse risco? Como é que eu consigo reduzir o risco investindo em ações? Aí a gente tem uma estratégia muito legal que dá pra gente fazer, que é a diversificação. Por que eu vou concentrar todo o meu risco em uma empresa só? Eu dei o exemplo aqui do Banco do Brasil. Por que eu vou colocar todo o meu dinheiro em Banco do Brasil? Por mais que eu acredite nessa empresa, talvez eu tenha outras empresas disponíveis no mercado também para investir. Então, eu posso, por exemplo, comprar uma ação da Ambev, eu posso comprar uma ação da Petrobras e eu posso também comprar uma ação da Vale. Perceba que essas ações todas, essas empresas todas, elas estão em segmentos diferentes. A Ambev é fabricante de bebidas, o Banco do Brasil é um banco, a gente tem aqui também a Petrobras, que é a distribuidora, a exploradora de petróleo, e a Vale também, que é uma mineradora. Então, vou pegar um exemplo aqui relativamente recente, que deve ainda trazer à memória de todo mundo um fato que infelizmente aconteceu com a Vale, que foi aquele desastre em Brumadinho. Então, quebrou a barragem de Brumadinho, a gente teve uma série de problemas lá, riscos inclusive ambientais, e a Vale, obviamente, por conta disso, desvalorizou muito no mercado. Agora eu te pergunto, o que aconteceu com a Ambev naquele dia que Brumadinho aconteceu? Nada. Ambev não tem nada a ver com Brumadinho. Então, se eu tivesse uma ação da Vale, eu ia estar perdendo dinheiro naquele momento que ocorreu Brumadinho. Mas se eu tivesse a Vale e a Ambev, uma parte do meu patrimônio estaria protegido em Ambev, ou em Banco do Brasil, ou em Petrobras, que não tinham nada a ver com a ocorrência em Brumadinho. Então percebe que a diversificação no mercado de ações é um ponto mega importante para proteger o seu investimento e para reduzir o risco de você ter eventuais perdas com o seu dinheiro? Fica a dica aí. Vamos lá. Ações, por que elas oscilam tanto? Então, acabei de falar, né, que o preço pode subir, o preço pode cair, pode acontecer um evento como aconteceu com o Brumadinho lá na Vale e a gente ter uma desvalorização. O que é importante é que com o tempo prevaleçam os fundamentos. Então você tem que sempre se relembrar, não deixar aí a emoção dominar você, e se relembrar, por que eu comprei essas ações mesmo? Do Banco do Brasil, da Petrobras, da Ambev e da Vale, por exemplo, porque eu acredito nessas empresas no longo prazo. E por isso que é um investimento de longo prazo. Você não pode contar com essa valorização
de curtíssimo prazo ali, tá bom? Então fiquem atentos a isso. As ações oscilam sim. E por que elas oscilam? Por causa de notícias que acontecem ali no meio do caminho. A gente trouxe, inclusive, um exemplo aqui de um gráfico, ó, tá vendo? Isso aqui é um dia de ações da Petrobras. Abriu o mercado, ela valorizou bastante, saiu uma notícia ali meio dúbia, ela desvalorizou um montão, aí saiu uma outra notícia, ela voltou a valorizar de novo, e assim ela fechou o dia lá relativamente desvalorizada, né? Mas olha só quanta coisa aconteceu em um dia com essa ação. Então você não pode ficar olhando todo dia ali para ver uma movimentação muito grande das ações. É comprar, acreditar no fundamento do porquê que você comprou aquela ação e carregar ao longo tempo, o máximo de tempo que você precisar. Lógico, você vai vender essas ações em algum momento? Vai, na hora que você entender que, por exemplo, Petrobras, não faz mais sentido Petrobras, porque agora todos os carros são elétricos, ninguém mais usa gasolina, ninguém mais explora petróleo para ter combustível fóssil, por exemplo. Aí talvez já não seja mais o momento de você ter ações da Petrobras na sua carteira, porque talvez esse produto que ela vende já não faz mais sentido para o mercado. Então, aí a empresa deixa de ter fundamento de existir. E aí sim vai ser a hora de eu vender essa empresa, tá bom? Então fique atento a isso, faça boas escolhas de empresas baseado em fatos que vão realmente fazer com que você carregue esse ativo pelo longo prazo e não ficar vendendo e comprando todo dia. Tenho certeza que também aparece ali no seu reel, sempre aquele day trader que fala, que sabe uma estratégia que em 20 dias você vai ficar milionário com ações. Isso não existe. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, ninguém tem bola de cristal, então não acredite nesses truques, tá bom? Então fica a dica aí. Se você quer mais informações sobre renda variável, sobre ações especificamente, não esquece, sempre aqui na descrição do vídeo tá o link do nosso site, averimastery.com.br. Nesse link você tem aulas de uma jornada de investimento completa, desde o básico até como guardar dinheiro, fazer um orçamento básico até fazer investimentos em ações, por exemplo. A aula continua, fica aí que tem mais coisa aqui para você. Vou trazer agora um exemplo de por que investir em longo prazo é importante em ações. E lá vem o Helder com gráfico, né? Esse pessoal que trabalha no mercado financeiro adora gráfico. Mas calma lá que eu vou te explicar esse gráfico aqui, vai ficar muito simples de entender, tá? Temos duas linhas nesse gráfico aqui, a linha vermelha e a linha azul. A linha vermelha é a representação do CDI. Se você não sabe o que é CDI, tem uma aula aqui que te ensina isso, tá? Segue lá que você vai ver. A linha azul nada mais é do que a variação de preços da Petrobras, das ações da Petrobras, em um intervalo de tempo. Qual é esse intervalo de tempo? A gente pegou aqui, ó, de 2012 a 2014. Então é um período de tempo relativamente curto para o tipo de investimento em renda variável. Olhando esse gráfico aqui, você já percebeu, né, que a gente tem uma diferença muito grande ali de desempenho de uma linha para outra, tá? Mas eu vou explicar ainda mais no detalhe isso aqui para você, tá? Imagina que uma pessoa pegou todo o dinheiro dela porque foi lá no churrasco e o tio falou para ela: "Tô ganhando uma fortuna com as ações da Petrobras". E ela tinha esse dinheiro para fazer uma viagem específica para Disney em 2014. Então estava lá em 2012, pegou o dinheiro, falou: se meu tio está ganhando dinheiro com Petrobras, eu também quero, então vou colocar meu dinheiro nas ações da Petrobras para sacar lá em 2014 e fazer a minha viagem para Disney. Só o que aconteceu nesse período, né? O CDI, então, que é a linha vermelha ali que eu já falei, valorizou 9,9% ao ano na média, né? Então deu lá 19,81% nesse período, em 2 anos, tá bom? Foi uma rentabilidade bem razoável. E as ações da Petrobras valorizaram ou desvalorizaram 11,71% ao ano, ou 23,42% no período todo acumulado. Ou seja, essa pessoa que pegou o dinheiro dela, que era um dinheiro de curto prazo, porque olha só, o prazo que ela tinha era só de 2 anos, era um prazo muito curto para mercado financeiro e para esse tipo de estratégia. Óbvio que ela perdeu dinheiro, então imagina que ela colocou aqui 100 mil reais, ela ia ter ali 70 e poucos mil reais no final desse período. Ou seja, a viagem da Disney virou Beto Carreiro, né? E se ela tivesse feito o correto, que era investir em CDI, que é um investimento de curto prazo, você vai entender isso lá na nossa aula de CDI, olha só, ela teria tido uma rentabilidade bem razoável, né? Poderia até dizer que é uma rentabilidade baixa. Quando o tio dela falou das ações da Petrobras, talvez ele tivesse ganho 30%, 40%. Mas,
para o objetivo dele de curto prazo, era preservar o dinheiro, não era ganhar grande coisa não. Então ele até ganhou bastante aqui, 9% ao ano é uma rentabilidade boa, mas, obviamente, ele só colocou na caixinha errada. Agora eu estou trazendo outro gráfico aqui para você. Esse gráfico é um gráfico que explica melhor, e aí agora você vai ver que, obviamente, as linhas se inverteram ali. Esse período é basicamente o mesmo que eu peguei do outro recorte, só que eu extrapolei ele por mais tempo. Então, aqui o investidor também colocou o dinheiro dele em 2012, só que ao invés dele resgatar isso em 2014, ele carregou esse investimento até 2024. Então, basicamente, o que aconteceu aqui foi que ele, comparativamente ao CDI, estava perdendo dinheiro com ações da Petrobras esse período todo aqui, ó, desde 2012 até aqui, ó. Até aqui ele estava perdendo dinheiro lá, até 2022. Então, basicamente, ele ficou 10 anos com as ações da Petrobras perdendo dinheiro, ok? Só que como ele fez um investimento de longo prazo, em algum momento as ações da Petrobras tiveram uma grande recuperação. Aqui teve a ver até com a troca de um certo presidente que a gente teve lá atrás por outro, tá? E aí, obviamente, as ações tiveram valorização porque a Petrobras tem uma parte do governo ali que controla as ações, né? Então você percebe que de 2022 para frente, você teve uma variação muito grande ali no gráfico, tá bom? E qual foi esse número? Agora você vai se surpreender. Então aqui vamos falar primeiro das ações da Petrobras. Quanto que elas valorizaram nesse período? 34, quase 35% ao ano. Um retorno acumulado aqui nesses 12 anos de 418%. Incrível, né? Olha como é o poder do investimento de longo prazo. Ah, Helder, mas eu sou um cara conservador e deixei o meu dinheiro lá no CDI. Não tem problema. Você também teve um bom resultado nesse período. Se não era seu perfil passar por toda essa oscilação que as ações da Petrobras tiveram aqui, não tem problema. Mas se o seu objetivo era de longo prazo, você poderia sim ter explorado um pouco mais de ações. E o resultado com CDI não foi ruim também, olha lá, uma média de 15,86% ao ano. Um resultado acumulado de 190%. Então, o teu capital ali, mesmo no CDI, num período de 12 anos, quase que triplicou. É lógico que lá nas ações da Petrobras, para quem teve paciência e esperou os 12 anos, teve um resultado muito maior, mais até do que o dobro do resultado de CDI. Bom, essa aula aqui foi o básico para você investir em ações. Então você entendeu ali que ações é um pedacinho de uma empresa que você está comprando, você está esperando a valorização dela ou o pagamento de dividendos e que é um investimento de longo prazo. Se você saiu dessa aula entendendo isso, eu já me dou por satisfeito. Mas, se você quiser aprofundar ainda mais o seu conhecimento sobre outros tipos de investimento, além de ações, ou até mesmo querer saber um pouquinho mais sobre como investir em ações, no nosso curso Método Invest, o link averimastery.com.br está aqui na descrição desse vídeo, você vai ter acesso ao Método Invest que vai te mostrar toda a jornada de investimento, desde o básico até sair investindo sozinho, montando a sua carteira por conta própria, sem ficar dependente do seu gerente, do seu assessor de investimentos ou até mesmo desses influencers aí que só querem vender o curso deles para ensinar você a investir só em ações. Comprar as 20 maravilhosas ações que vão mais render em 2025. Isso não existe, tá bom? Lá no Método Invest você vai aprender de verdade de forma independente. Segue a gente aí.